Coca-Cola é a empresa que vende o alívio refrescante. Está presente em praticamente todas as reuniões com as famílias e é a maior empresa do mundo no ramo de refrigerantes. Essa mesma empresa com lucros astronômicos fracassou quando tentou aplicar na Índia o seu negócio de sucesso em todo o mundo. Mas por que será que isso aconteceu? O que a Índia tem de diferente no resto do mundo? E o que podemos aprender e aplicar em nossos negócios com o exemplo que aconteceu? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, então fica aí que te vejo logo após a vinheta. A Coca-Cola é uma empresa que tem cerca de 131 anos de mercado. Ela foi criada por John Pemberton, um homem de Atlanta, nos Estados Unidos. A fórmula original criada por esse estadunidense era para um remédio que deveria tratar um desconforto no estômago, que era um mal comum para os americanos naquela época. Porém, mal sabia ele que essa receita se tornaria a fórmula para criar o refrigerante mais vendido do mundo. Hoje, a bebida gaseificada chegou em um nível de globalidade onde apenas 2 países não a comercializam, Cuba e Coreia do Norte, por razões governamentais e econômicas. Não há quem questione o sucesso da marca em praticamente todo o mundo. Mas isso não ocorreu da mesma forma na Índia, onde a Coca-Cola foi obrigada a se retirar do país. O ano era 1886 e John Pemberton era um farmacêutico que buscava criar um xarope para ajudar a tratar irritações no estômago. Para isso, John utilizou extrato de noz de cola, óleo de limão, açúcar e alguns outros ingredientes como água gaseificada. Essa mistura tinha um efeito terapêutico comprovado, mas apenas 9 copos por dia eram vendidos. Apesar da baixa quantidade de vendas, alguns clientes compravam o xarope apenas para provar o seu sabor. Foi então que o contador de John, que se chamava Frank Hobson, viu uma oportunidade de vendas que seria mais lucrativa e transformou o xarope em uma bebida. Infelizmente, apenas 2 anos depois da invenção, John Pemberton faleceu de câncer no estômago e não pôde ver o sucesso da sua criação, pelo menos não em vida. Mesmo assim, a bebida gaseificada continuou fazendo sucesso, atingindo o mundo inteiro em poucos anos. Então, no ano de 1947, época em que a Índia proclamou sua independência da colonização inglesa, foi um divisor de águas para o país. Isso porque o sistema econômico do país colapsou e ele precisou abrir uma política de livre mercado que permitia a entrada de empresas estrangeiras pelas fronteiras. Vendo essa oportunidade, a Coca-Cola se instalou na Índia no começo dos anos 50. Mesmo assim, a sociedade comunista foi persistente e demorou para sair do domínio colonial inglês. Nessa época, como o primeiro governador da Índia estava determinado a manter as ideias comunistas, ele acabou motivando as empresas do país, não dando espaço para as internacionais. Porém, o governo estava tendo que lidar com problemas de ter se tornado um país independente, então não dava tanta atenção a um refrigerante estrangeiro. Dessa mesma forma, a Coca-Cola focou em fazer parte da cultura dos indianos, aprimorando seus comerciais e anúncios. Durante os próximos anos, a Coca-Cola teve muito espaço para crescer, já que a Pepsi, sua principal concorrente, havia abandonado o país em 1962 por não conseguir um bom número de vendas. Apesar de ter se mostrado uma empresa muito forte na Índia, seu fim no país estava cada vez mais próximo, já que o governo socialista aumentava a cada ano. Indira Gandhi foi a primeira-ministra da Índia em 1971. Nessa mesma época, ela havia conquistado a vitória da Terceira Guerra contra o Paquistão. Porém, a mesma ministra que fez muitas promessas para a ascensão do seu país em 71, acabou fracassando e não tirou o povo da miséria. Por esse motivo, a população começou a protestar contra ela, que se viu sob pressão extrema, até ter que declarar estado de emergência no país entre 1975 e 1977. Esse período foi muito negativo para a Índia, gerando problemas como censura, proibições de diversos direitos civis e muitas prisões sem dar muitas justificativas aos cidadãos. Por conta disso, a Coca-Cola se tornou um grande inimigo do governo, pois não seguia as novas regras restritivas. Desta mesma forma, o governo se convenceu de que precisava eliminar a empresa estrangeira a qualquer custo. O ministro da Indústria na época, Jorge Fernandes, para sustentar sua motivação, dizia que 90% dos vilarejos não tinham acesso à água, porém todos tinham Coca-Cola em seus mercados. Então, apoiando essas causas, o Congresso Nacional da Índia aprovou uma série de regulamentações que ditavam condições para empresas estrangeiras. Uma dessas condições era para a Coca-Cola e todas as outras empresas entregassem 60% de todo o seu patrimônio na Índia para acionistas locais.
Porém, o que mais impactou foi a obrigação para que a Coca-Cola entregasse sua receita original por trás do sucesso das suas vendas, para que o governo da Índia produzisse o refrigerante nacionalmente. Essas leis rigorosas fizeram com que muitas empresas deixassem o país no final dos anos 70, incluindo a Coca-Cola. Até o refrigerante mais vendido do mundo sair da Índia, ele era o mais comercializado nos mercados indianos. Justo a isso, diversas outras marcas internacionais também saíram da prateleira, o que acabou abrindo diversas oportunidades para que produtores locais pudessem crescer. No começo de 1977, o próprio governo tentou criar uma marca que pudesse substituir a Coca-Cola. Ela se chamava Double Seven, que fazia referência ao ano que foi criada. Apesar de todo o investimento, a marca acabou não emplacando e foi cancelada em apenas 2 anos depois de ser anunciada nos mercados. Porém, os produtores indianos ainda não haviam desistido e continuaram focando seus esforços em criar uma bebida que pudesse ser tão boa quanto a estrangeira. Nessas tentativas, marcas como Campa Cola, Dux, Double Cola tiveram um grande impacto, mas nenhuma delas ficou por muito tempo nos mercados. Enfim, ainda no ano de 1977, a Tanzap ganhou muita fama, que era justificada como uma receita criada do zero. O seu criador, Ramesh Chauhan, usou ingredientes como canela, noz moscada e cardamomo, uma especiaria que usava várias sementes. A base do refrigerante tinha um sabor de laranja mais marcante, além de ser mais efervescente e ter um sabor mais concentrado que seus concorrentes. Em pouco tempo, o estrondoso sucesso que foi essa bebida já havia chegado a todos os mercados do país e praticamente todos os indianos já a conheciam. Apesar das leis rigorosas que desfavoreciam as empresas estrangeiras, a Pepsi propôs um acordo com o governo indiano, pois o país ainda era muito populoso e tinha potencial para gerar lucro apesar das desvantagens. Esse acordo envolvia um lobby da Pepsi que tornava o contrato também vantajoso para o governo. Por fim, a Pepsi, em 1988, estava de novo no país. Logo depois, em 1991, a União Soviética colapsou. Por ser uma das principais financiadoras do país, a Índia acabou afundando em pobreza. Essa situação obrigou ao governo a abrir outro livre mercado, que permitia novamente que empresas estrangeiras viessem para o país. Mesmo assim, a Coca-Cola acabou demorando para voltar. Foi apenas em 1993 que ela escolheu retornar. Depois de 16 anos fora da economia da Índia, o refrigerante que dominava o país ainda era Tanzap. Então, para não precisar competir com ele, a Coca-Cola preferiu comprar a Parle Company, dona da marca Tanzap. Comprar essa marca parecia a solução perfeita, mas não foi o suficiente. Todas as tentativas de eliminar a Tanzap foram fracassadas. Uma das ideias foi diminuir o orçamento dos anúncios, mas essa atitude fez com que algumas pessoas passassem a consumir Pepsi, que já estava estabelecida na Índia há mais tempo. Enfim, depois de tentar derrubar a concorrente, a Coca-Cola desistiu e escolheu tentar lucrar com as vendas da Tanzap, já que tinha comprado os direitos da empresa. Uma das explicações para que essa marca de bebida gaseificada Tanzap se manter tão forte na Índia tem relação direta com a cultura. Como foram os indianos que criaram a receita, ela encaixa perfeitamente com a culinária de lá, que normalmente combina sempre temperos mais fortes. Por isso, uma bebida mais forte era mais adequada que a Coca-Cola, que tinha um sabor mais leve. Então, ao contrário da maior parte do mundo, a Tanzap é a dona do pódio no segundo país mais populoso. Logo atrás dela está a Pepsi, e seguida da Coca-Cola, que está na 3ª posição. Isso porque o refrigerante Coca-Cola fracassou na Índia, inicialmente por culpa de instabilidade governamentais, depois por não ter uma influência cultural suficiente. Mesmo assim, a empresa ainda tem diversas outras bebidas, como água e sucos. Então a marca ainda se mantém no país, com grandes números lucrativos, mas não ocupa a 1ª posição, como na maioria dos demais países. E o que podemos aprender com esse acontecimento? Qual a principal lição que fica? Seu produto não vai vender apenas porque ele é bom. Para que possa vender bem, é preciso que o mesmo atenda às necessidades do consumidor. E isso vai fazer toda a diferença. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários o que você achou de toda essa história. Já aproveita para deixar seu like e, se caso ainda não for inscrito, já se inscreva no nosso canal. Obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.